Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. O coração é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos juntos cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. Bom dia, bom dia, bom dia, povo abençoado, povo de Deus. Seja bem-vindo a este canal. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa e bela madrugada para o meu irmão Macir, meu irmão Nilson, que está ao redor, irmão Antônio. Ei, os irmãos João, a irmã Maria, meu irmão lá de Guarulhos, de Campinas e de vários lugares aonde eu tenho recebido, são muitos os nomes. Um abraço para todos vocês. E o título da mensagem que eu tenho é essa: a graça não é revelada para todos. Esse é o título da mensagem. Então, meu irmão, eu estou muito contente, muito feliz nesse dia. Está frio. Eu não gosto de frio, eu já falei e repito, detesto frio. Mas eu prefiro ter um ventilador ligado e eu dormir com pouca roupa do que eu ter que cobrir, dormir de pijama e tudo embrulhado, levanto de manhã aquela água gelada para lavar o rosto, mas nós estamos aqui. Então vamos lá. A graça, ela não é para todos. Tem pessoas que o marido vem para a graça, mas a família permanece distante. A família não quer nem ouvir. A família não quer, muitas vezes o marido, eu conheço casos por aí, que o marido aceitou. O marido era obreiro. O marido aceitou, mas a família não quer. Eles levantam cedo, vai para a escola dominical, de noite eles vão e tal, e muitas vezes não quer nem ouvir. Se o pai tenta falar alguma coisa, fala, você fica atrás desses homens desviados aí. A Bíblia fala, meu pastor está nos orientando, que esses pregadores da graça aí, para tomar cuidado com os pregadores da graça, são todos os desviados, que eles não têm igreja. Aonde esse livro diz que nós temos que ser membro de algum? Aonde tem? Não existe. Esse povo aí não tem pastor. Quem disse que nós temos que ter pastor? Me mostra dentro desse livro onde nós temos que ter pastor. A própria palavra aqui, eu vou lá no Romanos, capítulo 8, versículo 26. Quem que intercede por nós? O Espírito Santo. Não há intercessor além do Espírito Santo. Não, porque eu estou fazendo uma oração, estou orando. Quem é você para orar? Esse livro diz que você não sabe orar. Você, pastorzão, bispão, você não sabe orar. Você nunca orou porque você não sabe. O que é orar? A maior parte, 99,9% da população não sabe orar. Eu não sei orar. Eu fui 40 anos pastor. Coloquei a mão na cabeça de milhares e milhares e milhares, dezenas de milhares de pessoas. Eu não sei orar. Eu sei fazer barulho. Mas ali no 8 de Romanos, versículo 26, que nós não sabemos orar como convém. Porque os judeus, eles não oravam, eles clamavam, eles buscavam. Clama a mim, 33 e 3 de Jeremias. Clama, o que é clamar? Buscai-me-ei, 29 e 13 de Jeremias. Buscai-me-ei e me acharei. Então busca, por quê? Porque Deus não estava com eles. Deus estava distante. Então, se Deus está distante, agora por que nós temos que clamar se Deus está dentro de nós? Se Deus fez de nós morada.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Há muita gente que não entende essas coisas. Não adianta. Porque é um véu, há uma cegueira espiritual. Na casa de meu pai há muitas moradas. Por que Jesus disse isso? Vou preparar, porque ele ainda estava aqui na terra. Quando ele foi para o céu, o Espírito Santo desceu. O Espírito desceu e fez morada. E a partir daquele momento, não foi como no passado que o Espírito vinha no profeta, usava o profeta e retornava para o céu. Não pensa você que Jeremias, Isaías, Elias, qualquer um dos profetas, profetizava a qualquer hora. Eu vou lá profetizar contra aquele rei. Não, ele ia quando o Espírito vinha, enviava ele, aquele rei, enviava ele àquela cidade. E ele só falava enquanto o Espírito estava sobre ele. Quando o Espírito retirava dele, acabou, ele ficava um homem comum. Ele voltava para a roça, para carpinar a roça dele, cuidar da lavoura dele, cuidar dos seus afazeres. Ele era um homem comum. Mas quando o Espírito estava sobre ele, é como Sansão. A força de Sansão não estava nos seus braços, nas suas pernas, no seu corpo. A força de Sansão estava no seu cabelo? Não. O cabelo é apenas uma aliança que Deus fez com Sansão. A força estava no Espírito. É o Espírito Santo que vinha sobre Sansão e dava aquela força para Sansão destruir, arrebentar tudo. Mas quando o Espírito ia embora, Sansão se tornava um homem comum. E o povo passou a ter medo dele. Mas o povo não sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Que nem uva. Não era vinho, não. Porque todo vinho vem da uva. Mas nem a fruta ele não podia chupar. Foi uma aliança feita por Deus. Mas voltando para o tema da mensagem. Que as pessoas não conhecem, está dentro desse movimento chamado igreja. E eles não têm conhecimento. Eles não sabem. Existe uma ilustração que diz que um certo peixinho perguntou: mãe, o que é água? Água? Eu sei lá o que é água. Pergunta para o seu pai. O peixinho foi até o pai. Pai, o que é água? Ele pensou, eu não sei lá o que é água. Você tem que perguntar para o seu avô. Seu avô tem mais experiência, mas vai perguntar. Aí chegou lá aquele peixão grande, o avô grandão. Vovô, o que é água? Vovô, vem comigo. Aí foi nadando junto com o avô. O avô chegou bem na beirinha do rio. Ali tinha uma areia ali, ele deu uma rabanada no netinho, jogou o netinho lá no meio da areia. O netinho caiu lá, ou abriu o olhinho, viu aquela areia, aquele verde, aquela grama, viu aquelas coisas ali, tal. Quando o netinho quis respirar, faltou oxigênio. E ele começou a se bater. Porque você sabe que o peixe não pode, não tem uma música que fala que não pode um peixe viver fora da água fria? Então o peixe não pode viver fora da água. Enquanto nós não podemos viver dentro da água. Nós dentro da água nós morremos, mas o peixe fora da água ele morre. E o peixinho começou a se bater. E o avô deixou ele se bater um pouco, o avô deu outra rabanada, jogou o netinho de volta dentro da água. O netinho caiu dentro da água. Deu uma respirada. Vovô, agora eu sei o que é água. A água é vida. Sem água ninguém vive nesse mundo. As plantas precisam da água, os animais, as aves, nós, peixes, vivemos da água, o homem precisa da água. A água é tudo. E é verdade. Então, aquele peixes, o pai e a mãe viviam dentro. Levou o peixinho, estava crescendo e não sabia, o pai também não sabia, a mãe também não sabia. Então, assim, muitas vezes, um filho pergunta alguma coisa para a mãe ou para o pai. Não sei, meu filho. E daí, uma hora nós vamos perguntar para o pastor. O pastor também não sabe.
Eu não sabia. Eu fui pastor 40 anos. Eu não sabia. Não sabia do que hoje eu sei que eu aprendi na graça. Que as coisas não são assim. Porque o que sabe fazer é que nós temos que orar. Mas quem disse que nós temos que orar? Aonde está escrito que eu tenho que orar? Eu não sou judeu. Quem tem que viver debaixo de oração eram os judeus, porque Deus não vivia neles. Eles viviam debaixo de pecado. Então eles oravam para que a vida deles fosse uma vida diante de Deus, separada do pecado, porque lá em Isaías 59 diz assim, que as mãos de Deus não estão encolhidas, e nem os seus ouvidos estão agravados, mas são os vossos pecados que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então não é a oração de quem já tem dentro dele o Espírito, que o Espírito já está dentro de você. Foi o que Jesus disse lá no capítulo 2, versículos 17, 18, 19, lá de Marcos. Por que os seus discípulos não jejuam? Porque não precisa jejuar. Jejuar para quê? Eu estou junto com eles, por que eles precisam jejuar? Agora, o judeu jejuava para que Deus compadecesse e tivesse misericórdia deles, para que eles pudessem alcançar alguma coisa. Isso não é mandamento, porque lá no capítulo 58, se você quer saber, vai no capítulo 58 de Isaías, pega do versículo 3 e começa a ler, você vai ver qual o jejum que eu pedi para vocês, disse Deus. Foi ficar sem comer? Não. Isso é tolice daquele povo. Ficar sem comer, passando fome, como nos dias de hoje. Você vê aí pessoas fazendo, não usa mais esse título, mas usa greve de fome. Quando eles vão presos por qualquer motivo, eles entram na greve de fome. Aí preocupa as pessoas, principalmente se for uma pessoa de nome, aí um político, aí uma pessoa tal, entra na greve de fome, eles ficam preocupados. Não vou comer nada, não vou beber nada, aí fica preocupado. E isso, naquele tempo, eles começaram a fazer isso para que Deus compadecesse, mas não que Deus falou, fica sem comer e sem beber, que vocês vão ser... Não. O jejum que eu pedi para vocês, vê lá, no 58, versículo 3 de Isaías. Completamente diferente. É quebrantamento de coração. É acolher os necessitados, ajudar os necessitados, dar de comer a quem tem fome, aquece quem está com frio, ajuda aquele que carece de uma ajuda. Esse foi o jejum que Deus pediu para Israel, mas Israel fez completamente diferente. E hoje, esse povo, por falta de conhecimento, como aquele peixe que vivia dentro da água, não sabia o que era água. Então essas pessoas vivem dentro, não sabem. Olha, leia, releia, faz curso de teologia, e não conhece. Aqui. É como aquele caos que eu contei esses dias atrás, e já quero terminar com isso, que o irmão, 2 meses que ele ficou fora da igreja. E durante 2 meses a família continuou indo, mas ele não, ele era um obreiro lá dentro, era um presbítero lá dentro. E o pastor começou a mandar recado para ele, mas ele começou a ouvir a graça. Aí, com 2 meses, ele foi. Chegou lá, o pastor, opa, você vai ser o pregador da noite. Ele foi lá, pregou. Só que ele pregou, já não pregou mais aquelas besteiraiadas, bobeiraiadas que ele aprendeu lá dentro. Ele pregou a graça revelada. As cartas paulinhas, que as igrejas não pregam as cartas de Paulo, porque as cartas de Paulo batem ao contrário do que eles ensinam dentro das religiões dele. Aí eu preciso conversar com você. Você está aí com uma mensagem um pouco meio esquisita. Ele falou, vai em casa, pastor. O pastor foi na casa dele, na casa desse presbítero, desse irmão, levou a esposa e levou um presbítero junto. Ele falou, pastor, eu quero fazer umas perguntas para o senhor. Não, você pode fazer a pergunta que você quiser. Então eu quero fazer umas perguntas. Fazia pergunta, o pastor desviava. Não respondia, desviava da pergunta. Fazia outra, o pastor desviava das perguntas. Aí foi por fim, o pastor ficou tão nervoso, o pastor falou, sabe o que você está precisando, irmão? Você precisa fazer teologia. Ele falou, pastor, eu vou fazer teologia? O senhor é professor de teologia. O senhor não dá curso de teologia na sua igreja? O senhor não é chamado por aí para dar curso de teologia?
Pois todas as perguntas que eu fiz dentro da Bíblia, o senhor não respondeu nenhuma. Como é que o senhor quer que eu vou fazer teologia para quê? Se nem o senhor sabe. Ele levantou e foi indignado, era 1h da manhã. Das 7 da noite até 1h da manhã não respondeu uma pergunta. Por quê? Porque esse livro está fechado para quem não tem a revelação da graça. Mas quando tem a revelação da graça, qualquer irmãzinho, qualquer irmãozinho sabe que Jesus já veio, que não existe inferno, que não existe diabo, que não existe ceia, que não existe dízimo, que não existe... Enfim, não existe nada disso. Que se ensinam por aí, que prometem por aí, que é tudo mentira. Eles leem esse livro de cabeça para baixo. E como que eles podem entender lendo esse livro de cabeça para baixo? Mas leia de acordo com a vontade do Espírito Santo e pede entendimento para o Espírito revela toda a verdade. Meu irmão, vou ficando por aqui. Que a graça de Deus permanece sobre a vossa vida. E que cada dia mais você continua e não deixe de assistir a graça, porque a graça nos liberta de uma vez por todas. Graça e paz para todos. Curte. Bye, bye.